E aí, meus tricolores queridos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós vencemos o Náutico por 2-1. Vitória boa, mas poderia ser muito melhor. O São Paulo, para mim, hoje ele não jogou mal. O primeiro tempo de praxe, o São Paulo não é um time muito tranquilo de se jogar contra. O São Paulo, ele joga, ele se empenha muito mais no primeiro tempo do que no segundo. Hoje, nós estamos vendo algo um pouco diferente. O São Paulo, ele voltou legal pro segundo tempo. Só que faltou eficiência em finalização. Hoje o André Silva não estava bem, ele errou praticamente todas as finalizações que ele tentou. Não foi o dia dele. Toda vez sobrava no pé errado, ele tentava levar para o pé certo e aí perdia a bola, ou chutava mal. O gol do Náutico era para ter sido falta lá atrás no Marcos Antônio. Só que o Marcos Antônio, em vez de se jogar e tudo mais, não, ele quis tentar continuar o jogo, perdeu a bola e para mim o juiz ali devia ter dado falta, porque não houve vantagem do Marcos Antônio no lance. Então era para ter sido falta. Só que eu acho até errado reclamar disso, porque o juiz foi bem. É difícil falar isso, cara. O juiz foi bem. Não ficou marcando qualquer faltinha, tanto de um lado quanto de outro. Não distribuiu cartões injustos. O juiz foi muito bem. Claro que não foi um jogo também difícil de apitar, foi tranquilo, mas então nem vou reclamar, né? Não vou falar, putz, a gente por causa disso, não, tá? Só que o São Paulo poderia ter sido mais eficiente. Hoje nós vimos, gente, mais um jogo em que nós, torcida, vemos algo que a gente sempre falou, sempre pediu, e o Zubeldia nunca fazia. Hoje ele fez. O quê? Colocou o Luciano onde ele tem que ficar, perto da área. Receber a bola para fazer o gol, não tocar para alguém fazer o gol. Essa não é a função dele. Ficou claríssimo hoje. Claríssimo, claríssimo. É tão transparente quanto água. 2 gols. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte. Hoje o Zubeldia, depois do que ele viu, ele precisa aceitar que o Luciano tem que jogar lá na frente. Não importa. Tem que jogar lá na frente. Ele é mais matador que o Caleri e que o André Silva. Se ele fosse o nosso centroavante, com certeza nós faríamos mais gols. Porque quando ele recebe a bola perto da área, ele é muito fatal, cara. Ele é muito perigoso. E os adversários sabem disso, tá? Então, eu acho uma besteira colocar ele de 10. E o que pra mim aconteceu no segundo tempo? Ele recuou. Não sei porquê. Principalmente depois da entrada do Rian, ele recuou. Ou ele recuou em alguns lances, ou ele tentou ficar no mesmo na mesma área que o Rian. E sabe o que mais me deixa chateado com o Luciano? Que o Luciano, cara, ele reclama demais. Quando os outros erram, é um absurdo pra ele. Ele bate o pé, ele mexe a cabeça. Ele não consegue aplaudir. Falar, não, beleza, na próxima... Ele não consegue fazer isso. Ele é incapaz de fazer isso. E é muito... É triste você ver isso, sabe? Tipo, porque ele erra várias vezes e as pessoas não ficam, tipo, massacrando,
mexendo cabecinha, mas ele fica. E quando é com o Rian, gente, presta atenção. Se tiver outra oportunidade, prestem atenção. Toda vez que o Rian tentava alguma coisa, o Luciano ficava maluco. Porque, eu não sei, parece que ele não gosta do Rian. Parece que o santo dele não bate com o Rian. Não sei, não sei. Não sei. Sério, não sei. Mas nesse jogo foi incrível. Rian pegava na bola, nossa, cara. Ele tentava alguma coisa, nossa, brother. Era um absurdo, assim, tipo, pro Luciano era um absurdo. O Zubeldia, hoje, pra mim, ele acertou na escalação e ele ia acertar no segundo tempo. E eu não digo na entrada do Rian e tudo mais, na entrada do Enzo, não. Eu tô falando na última, que no final saiu o Alan Franco e ele ia colocar o moleque. Ele ia pro ataque. Ele ia ter um surto de grandeza. Eu fiquei surpreso na hora que falaram. Eu falei, não é possível que ele vai fazer isso. Só que aí o Alan Franco pede pra sair. E aí ele sai e já vai botar gelo. E aí você fica, né? Porque o Arboleda vai voltar agora. Aí o Arboleda sai, o Arboleda volta e o Alan Franco sai. A zica tá grande. A zica pro lado do São Paulo tá absurda. Mas esse jogo, o jogo de volta, se a gente tiver Ferreirinha, se a gente tiver Lucas, a gente ganha. Contra o Náutico, depois desse jogo aqui, o único jogador do Náutico que eu fiquei com receio quando pegava na bola era o que jogou no São Paulo. Só. Porque ele nem é 10, acho que ele é 12. Mas ele é o 10 dos caras, ele é o que melhor joga. O que mais pegar na bola, o que faz jogadas mais perigosas ali é o Kevin. Kelvin, né? Então, o que eu posso dizer desse jogo? Foi um jogo ok, poderia ter sido melhor. Se a gente fosse mais eficiente, poderia ter sido uns 3-4. A parte do gol, pra mim, não foi um vacilo de ninguém. Foi um baita golaço. Um baita golaço. O cara colocou na coruja, não tinha como pegar ali. O Rafael até tocar na bola, mas é impossível pegar aquilo ali, tava muito difícil. Mas poderia ter sido falta lá atrás. Os gols do São Paulo foram gols maravilhosos, trabalhados, em que nós vemos que novamente o Lucas Ferreira jogou demais. Pra mim ele não deveria ter saído, foi um erro. Quem deveria ter saído era o André para a entrada do Rian, porque daí não ia ter porque o André ele não consegue fazer um facão, ele não consegue jogar na lateral, porque quando você vê o Rian entrar, o Rian fala pro André, você fica na lateral agora. Só que o André ele não consegue. O André, ele tem esse negócio que eu falo que falta no Caleri, que é o quê? Quando alguém pega a bola em algum lugar ali que vai ver que vai cruzar, o André já se porta. Ele já se coloca na área, porque ele é aquele cara que recebe pra fazer o gol, ele tem esse negócio. Ele não gosta de tipo, ir pra lateral e cruzar, não é a dele. Então, quando o Zubeldia pediu pra ele fazer isso, ele não conseguiu. Ele ia pra área. E aí ele ficava na mesma coisa que o Rian e às vezes o Luciano. Então ficou um bololô ali que tava os caras do São Paulo brigando pela bola praticamente. Então, mas enfim, eu acho que a gente passa do Náutico. Ficou bem claro que o Náutico não é um time forte. Eu acho que se ele acertar de novo na escalação e manter essa mentalidade que ele ia fazer de ir pra cima, maravilha. É isso que a gente pede, tá? Então hoje eu não tenho muito o que falar, foi um jogo tranquilo. E espero que na sexta, que é um dia muito atípico pro futebol, até fiquei surpreso, pô, sexta-feira. Mas é isso, sexta-feira a gente se vê, gente. Fechou? Nos vemos lá. Até mais. Fui.